Vocês estavam gostando da música? Estava tocando? Quem gostou? Sabe que rádio que é? É a PCA.com, do nosso querido Adilson Santos, que está aqui. Viu? Boa, né? A programação dela, também gostei. Bom, para começar a nossa segunda fase do 5º Encontro de Empresários, nós vamos convidar aqui o professor Dr. Wilson Nascimento, que vai falar sobre liderança tóxica e impactos de saúde emocional. Uma salva de palmas para o nosso palestrante da tarde. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês precisam de um microfone para a gravação? Você precisa? Não precisa? Precisa? Não? Se eu começar a cair o tom de voz, vocês reclamam, aí eu pego o microfone, ok? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Quintino. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Trazendo um tema ao qual eu defendo muito, escrevo a respeito de há algum tempo, falando sobre liderança tóxica e esse impacto na saúde emocional. Vou compartilhar com vocês um pouco de dados, um pouco de pesquisa e também como a gente faz para sair desta situação. Ao longo dos anos pesquisando, minha dissertação de mestrado, minha dissertação de doutorado, ela sempre envolveu essa questão de comportamento humano. Porque a gente recebe a mesma informação e reage de maneiras diferentes. Mas, para começar a minha fala, eu quero contar para vocês 3 casos recentes que aconteceram. O primeiro deles aconteceu no grande escritório de advocacia em São Paulo, onde alguns meses atrás, um jovem se jogou do 7º andar e, por muita sorte, não seria o dia dele, os tontos seguraram a queda e esse rapaz não veio a falecer. Depois desse fato, foi descoberto que a pressão exigida ali dentro, com prazos, e quem é da área de direito sabe, prazos e essa pressão toda, levou o jovem a cometer essa tentativa de suicídio. Nós vamos discutir aqui o que levou profundamente, mas guardem esta informação. Primeiro caso. Segundo caso, sede do Mercado Livre em Cajamar. Um jovem também foi convidado a comparecer no RH, mais um dos 2 teve algum desentendimento e ele foi desligado da empresa. Saindo da sala do RH, ele se joga do 1º andar e se mata, se suicida dentro da sede do Mercado Livre em Cajamar. Segundo fato. Terceiro fato, CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Um maquinista perseguido, menosprezado, motivo de chacota, com uma liderança direta por muito tempo. E um certo domingo ele foi trabalhar, só que ao invés de levar a marmita de comida, ele levou uma arma. E na hora que o supervisor fez uma piada, ele desferiu 2 tiros e matou o supervisor dentro da sede da CPTM. Fugiu do local, feriu um amigo que tentou evitar a situação, fugiu do local, foi encontrado morto em Minas Gerais, não procurei saber quais foram as razões. 3 casos. Gravem esses 3 casos, porque ao longo da minha fala nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Contextualizando, hoje nós temos no mundo praticamente 3,5 bilhões de pessoas que ocupam uma vaga de trabalho. 3,5 bilhões. Há 2 anos atrás, uma professora da FGV faz uma dissertação de mestrado e nessa dissertação ela faz uma pesquisa muito provocativa. E ela descobre que dentro da amostra dela, 80% das pessoas são infelizes no seu ambiente de trabalho. Poxa, professor, 80% é um número muito alto. Então eu quero convidar vocês a fazer uma divisão. Vamos pegar esses 80% e vamos dividir em 2 grupos. 40, 40. 40% a gente vai classificar aquelas pessoas que trabalham realmente no ambiente tóxico, uma liderança autocrática, uma liderança que persegue, uma liderança que não se preocupa realmente com o estado emocional dessa pessoa, uma liderança que exerce uma pressão fisiológica muito grande. Mas também tem os outros 40%, que trabalham em excelentes empresas, trabalham numa Companhia Suzano, numa Komatsu, numa Roganas, mas faz o que não gosta e terceiriza essa responsabilidade à liderança. Porque, infelizmente, culturalmente no Brasil, alguns colaboradores, eles entendem que se você não gosta de mim, é você que tem que me mandar embora.
Mas quando você foi lá fazer a ficha, quando você foi lá entrar naquela empresa, foi você que queria trabalhar na minha empresa. Então, quando não serve mais a você, pensa para sair. Mas culturalmente não, eu vou fazer aqui o que puder para ser mandado embora. Infelizmente, então a gente pega esses outros 40%. Então é um dado que a gente tem que pensar. E dentro da minha empresa, o que está acontecendo? Outro dado interessante que eu quero compartilhar com vocês é que 160 milhões, mais ou menos, de pessoas são afastadas todo ano das suas atividades por problema de saúde. Professor, mas 160 milhões no mundo, mas e a nossa realidade? Prepare-se para a nossa realidade. No primeiro semestre de 2021, mais de 108 mil pessoas receberam benefícios por afastamento por questões de transtornos emocionais e mentais, transtornos de comportamento. Primeiro semestre de 2021. Será que esse número subiu? Esse número em 2023 subiu para mais de 208 mil pessoas. Qual o tamanho do prejuízo aos próprios públicos? Qual o tamanho do prejuízo para a nossa organização? Porque às vezes um colaborador desse que é afastado por burnout, por depressão, por ansiedade, ele exercia uma posição extremamente estratégica na nossa organização. Em que momento nós não percebemos que ele precisava de ajuda? Em que momento nós não percebemos que ele precisava de ajuda? Porque se a gente pegar o mesmo dado, a gente pode trazer para dentro da nossa casa. Existem casos de adolescentes que tiraram a própria vida e os pais depois falaram, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Os sinais são dados a todo momento. Eu costumo dizer que o de repente não existe. De repente não existe. Nada é de repente. Tudo dá um sinal. Os sinais estão sendo dados. A gente tem a sensibilidade para perceber que está diferente. O lucro é a coisa, com certeza, super importante para as nossas empresas. Mas o lucro, a qualquer custo, nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas que estão se matando, que estão se suicidando. Então, quando a gente pega 288 mil, é muita gente. Agora, nessa mesma pesquisa, ele confirma o seguinte para nós: 70% poderia ser evitado se a gente tivesse atento. Mas às vezes a gente está atento, e eu não tiro a razão de ninguém. Às vezes a gente está atento a tantos boletos que a gente tem que pagar na segunda-feira. Às vezes a gente está atento com tantas coisas que a gente tem que fazer, que a gente esquece do capital mais importante dentro da nossa organização. É o capital humano. O capital humano. E o que a gente tem feito por ele? O que a gente tem feito com esse capital e o que a gente tem feito? É por isso que eu falo dessa liderança tóxica. Quando a gente fala de liderança tóxica, a gente tem que trazer a questão das nossas emoções. A emoção, as nossas emoções, fazem parte da nossa condição humana. Que condição humana, professor? A mesma condição humana que a gente tem de nascer, crescer, se desenvolver, até a morte é uma condição humana. Mas quando a gente fala das emoções, nós falamos o seguinte: eu conheço as minhas emoções porque eu não as controlo. Eu não as controlo, eu as gerencio. Porque nesse exato momento que nós estamos aqui assistindo a minha palestra, se alguém entrar aqui, ainda bem que a gente tem o Chuele aqui da segurança e tem uma equipe dele lá fora, mas vamos imaginar que não tivesse. E alguém entrasse ali pelaquela porta gritando, perdeu, cada um ia agir de acordo com as suas emoções. Ia ter gente que ia congelar, ia ter gente que ia, você fala, como essa pessoa entrou nesse lugar? Não é? Porque cada um reage à mesma informação de maneira diferente. Só que nós aprendemos todos os afluentes do Rio Amazonas, nós sabemos o teorema de Pitágoras, nós sabemos a fórmula de Bhaskara, nós sabemos o valor do pi, somente se tem engenheiro aqui, a gente sabe o valor do pi, mas a gente não sabe como lidar com as próprias emoções. A academia nunca nos ensinou isso. A academia nos ensinou, dependendo do ambiente familiar que a gente cresceu, aprendeu assim: homem não chora, fica quieto aí, vai lá e faz o melhor. Se apanhar na rua, apanha em casa. Assim que a gente aprendeu sobre emoções, principalmente nós, né, homens nessa faixa etária. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa.
Então a gente aprendeu sobre emoções dessa maneira, mas isso tem um ponto importante. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. O time vai pagar um final de semana no resort aí de Juma da Turma? Já sabiam disso? Para quem me responder esta pergunta, o líder tóxico traz resultados? Sim ou não? Sim, depende, está em cima do muro, gente. Pula para um lado. Líder tóxico traz resultados? Sim ou não? Não necessariamente. Sim, ele traz. A curto e a médio prazo ele vai trazer resultado. A longo prazo ele vai trazer um prejuízo gigantesco dentro da empresa. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente que a pequena empresa tem mais dificuldade de se livrar do líder tóxico. Muito mais do que a grande empresa. Mas ele traz resultado, gente. É por isso que ele está lá. E esse líder tóxico, ele está em uma organização, ele está no meio religioso, ele está no meio social, ele está no meio político, ele está na nossa casa. Ele está dentro de casa. Porque, leve engano, se vocês acreditam que toxicidade tem a ver com a pessoa ser ruim, ser bonzinho também, a gente vai falar um pouquinho também mais à frente, que ser bonzinho é tão tóxico quanto ser malzinho. Os dois jeitos estão errados. Por isso que a gente tem que pensar. Mas o grande ponto aqui é que boa parte da liderança ignora e despreza o sentimento do outro. Lembra dos casos? Ignoraram ou não a possibilidade desse estagiário que se jogou do 7º andar e se matou? Ignoraram alguns sinais que ele demonstrava, sim ou não? Sim, ele demonstrou algum sinal. Ah, professor, mas ele tinha um problema na casa dele. Demonstrou da mesma forma. São raríssimos os casos que as pessoas realmente se suicidaram e você não tem como justificar o suicídio dela. Tipo, ninguém imaginava. Na grande maioria, ele te demonstrou, ele vinha demonstrando um comportamento que era estranho. Mas eu tenho essa proximidade com o meu time, eu tenho essa sensibilidade de medir, porque dependendo do meu tempo de gestão, eu vou dizer que isso é frescura. Eu sou do tempo que manda quem pode obedece sem juízo. Sempre mudar. A geração que está entrando no mercado de trabalho é outra geração. Se ela é melhor ou pior, depende de quem está liderando ela. Porque é muito fácil dizer que eles são péssimos, eles são acelerados. Será que nós não somos lentos demais? Então a gente precisa repensar o quanto que a gente está desprezando determinados comportamentos. E convido os senhores, observe dentro de casa, observe o comportamento dos seus filhos. Observe, não ignore determinados comportamentos. Precisamos pensar que, apesar de vivermos em um mundo extremamente contemporâneo, internet das coisas, eu estive no escritório do Schweller agora, é tecnologia assim, é surreal, sabe? Você está lá, você fala do ChatGPT, tem conexão com satélite de última geração. Olha, convido os senhores a conhecer a empresa do Schweller, que é tecnologia acima de tudo. Então, apesar de a gente viver nesse mundo de alta tecnologia, inteligência artificial, ChatGPT, internet das coisas, os hábitos continuam os mesmos. A gente ainda tem lideranças que falam, do meu jeito é o melhor jeito. A gente ainda tem lideranças que acreditam que isso é frescura. A gente ainda tem liderança que fala assim, cara, se ele quiser, ele que peça conta. Desliga essa pessoa do seu time. Pô, mas é tudo que ele quer. Ótimo! É tudo que ele quer e é tudo que você precisa. Ele quer logo. E ainda daqui em menos de 2 anos é capaz de você rever ele em algum tribunal. Que mesmo fazendo isso, você ainda vai rever ele dentro de um prazo de 2 anos. E ainda vai falar, pô, mas eu não fiz o que você me pediu. Mas eu achei que faltava um pouquinho. Não é? E aí você fala, de onde surgiu esse ser humano? Então a gente precisa pensar que o que a gente precisa mudar? De novo. Quantas pessoas têm a oportunidade de beber de conhecimento, de buscar conhecimento, mas se recusam a buscar esse reconhecimento? Quando o Quintino faz um evento como esse, eu acredito que ele tenha convidado muitas pessoas para o evento, alguns disseram que não tinham como vir, porque são centralizadores, porque acham que não pode sair do negócio, e tem aqueles que realmente tiveram dificuldade de vir. Só que quando eu busco conhecimento,
A ignorância é uma bênção. Se eu não sei, eu não sou. A partir do momento que eu sei, eu não vou mais poder, naquela roda de amigos, reclamar do que eu sei que eu tenho. Nós, gestores, nós, líderes, precisamos colocar uma coisa na cabeça. Tem uma máxima que eu aprendi em 2006, quando eu fiz seminário do IPTEC. Quando o IPTEC ainda era raiz, que agora ele é meio Nutella, porque parece que é 6 dias, agora ele me a quantidade de dias. Mas na minha época eram 9 dias de seminário. 9 dias, né? Agora está light. E eu aprendi uma frase que eu nunca esqueço: a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Mas é verdade. O que nós fazemos o tempo todo é colocando a culpa em alguém. Sempre a culpa vai ser do governo, do tempo, da chuva, do vizinho, sempre. Qual é a minha responsabilidade na desordem que eu tanto reclamo? Freud já falava isso. Qual é a minha responsabilidade na desordem que eu tanto reclamo? Então é o momento da gente começar a refletir se a gente continua com hábitos antiquados. Por quê? De novo, quando a gente traz as emoções, elas contagiam. Porque tem pessoas que chegam no ambiente e conseguem transformar aquele ambiente, positivamente ou negativamente. O cafezinho é super importante para que essa troca de experiência aconteça. Mas que tipo de emoções eu estou contagiando? E eu não estou falando aqui, gente, de uma cultura tóxica de positividade. Não é isso. Porque isso aqui é outra coisa que também se prega de maneira errada. A cultura da positividade excessiva. Tem dias que eu não estou bem. Eu não tenho que estar bem mesmo. Não adianta eu chegar no ambiente e falar, não, mas você tem que ficar legal. Não, eu tenho que viver esse momento, porque a dor nos ensina. Com isso, que a gente não deve evitar que algumas pessoas passem pelo processo, porque elas precisam aprender e compreender o seu processo de mudança. Agora, de que maneira eu estou contagiando? A gente se preocupa tanto em se contagiar com uma doença, com um gripe, com um resfriado, mas tem uma área do nosso cérebro, nós temos os neurônios chamados neurônios espelhos. Os nossos neurônios espelhos, o que eles fazem? O nome já diz, eles espelham o comportamento o tempo todo. Mas que tipo de comportamento eu estou espelhando? Alguns anos atrás foi publicado na Universidade da Califórnia uma pesquisa que hoje as pessoas pensam que é um clichê, que é uma frase pronta, mas é uma pesquisa de uma universidade com fundo realmente científico da relação da média das pessoas a qual você convive. Isso tem uma pesquisa por trás e essa pesquisa comprova também essa questão. Que tipos de pessoas eu passo a maior parte do meu tempo? Quais são as emoções dela? Que tipo de emoções essas pessoas me trazem diariamente? Então a gente precisa refletir o nosso posicionamento dentro desse universo, para que a gente possa realmente compreender que uma dor emocional, quando que ela se intensifica? Quando eu, líder, tomo ciência de uma situação, qual é a tratativa que eu dou para aquilo? Porque se eu ignorar isso, eu posso aumentar a dor que essa pessoa está vivendo. Então ela pode ser curativa ou não. Então o meu papel, o quanto eu estou atento para esta questão. Porque o fato é um fato. O significado sou eu que dou a ele. E eu dou esse significado de acordo com o que eu conheço, de acordo com o meu modelo de mundo. De novo, a importância da liderança numa situação como essa. Afinal de contas, é o líder o papel fundamental. A liderança é o papel fundamental dessa condução, de que realmente a gente consiga fazer com que essas pessoas, que esse time traga resultados. Porque um time de alta performance, ele é de alta performance porque ele entende que em algum momento ele vai perder. E ele sabe de que maneira ele vai performar de novo. É isso que difere um time de alta performance de times que não estão performando, de times que continuam nas mesmices. E muitas vezes, porque nós insistimos com as mesmas lideranças, porque nós não treinamos essas lideranças, porque nós não conscientizamos essas lideranças. E quais são os principais objetivos de um líder tóxico? O primeiro deles é manipular as pessoas. A manipulação pode se dar por diversas formas.
A manipulação pode acontecer com pessoas que são excelentes oradores, por sinal. Excelentes oradores podem ser excelentes manipuladores. Pessoas que têm conhecimento sobre emoções podem ser excelentes manipuladores. Porque se eu conheço a sua fraqueza, eu consigo utilizar ela ao meu favor. Por isso que a gente, infelizmente, fica refém de muitas situações a qual você acha que está sendo conduzido de uma forma amável, mas na verdade você está sendo manipulado. Segundo comportamento do líder tóxico, diminuir as pessoas. Comportamento, muitas vezes, dentro da organização, de criar rótulos. Não crie rótulos nas pessoas, não ameace as pessoas. Sabe aquela coisa de paz? Se você não fizer, quando o seu relacionamento dentro da organização, ele já está no nível de ameaça, já não existe mais relacionamento. Já não existe mais relacionamento. Se você não fizer, eu vou te mandar embora. Oi? Peça demissão, então deixa essa pessoa lá, porque você está errado nesse lugar. Mas muitas vezes é o próprio dono. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de comportamento da liderança. Outro comportamento, invalidar as pessoas. Essa pessoa é ruim, aí eu vou lá e coloco um rótulo nas costas dela. Não, ela não é ruim. Ela tem um comportamento que é inadequado àquela situação. Especifique a pessoa qual é o comportamento ruim que ela tem. Outro grande mal de muitos empresários, muitos gerentes, muitos líderes, não sabem dar feedback, não são específicos na hora de dar o feedback. Não é eu acho, eu penso, eu ouvi dizer, foi tal dia, tal hora, tal acontecimento e tal a consequência. Aí a pessoa tem noção de realmente o que ela fez. Então, ao invés de manipular, diminuir, invalidar e também reprovar, avalie se a sua forma de gerir está realmente correta. Então a gente precisa pensar, tudo bem, esse líder tóxico, ele tem cura? Ele pode ser salvado? Pode. Mas vamos ver mais um pouquinho antes de salvar esse líder. Outro dado interessante. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o CDV tem falado muito sobre isso. Olha esse dado, gente. 90% dos casos poderiam ser prevenidos. 90% dos casos de suicídios poderiam ser prevenidos. De novo, falta sensibilidade. Falta sensibilidade. Falta realmente humanização. Falta realmente me preocupar com o outro. Falta realmente dizer, você é muito importante para a empresa. Falta realmente dizer que o lucro é realmente importante, mas a gente pode ter isso saudável, a gente tem N exemplos. O que faz uma companhia como a Heineken contratar um Chief Happiness Officer, que é o CEO da felicidade dentro da Heineken, pagar R$20 mil de salário, criar um departamento chamado Departamento de Felicidade Corporativa, na busca de melhorar o ambiente de uma organização. Poxa, professor, mas só vendendo Heineken eles já são felizes. Quando a gente bebe, a gente fica super feliz, não é? Exato. Mas eles querem mais do que isso. A Companhia Suzano está fazendo um projeto gigantesco em todas as suas plantas, falando de felicidade corporativa. Será que realmente uma das empresas que está entre as maiores empresas de celulose do mundo precisa se preocupar se o time dela está feliz ou não? Agora, por que nós também precisamos nos preocupar? Ah, professor, mas o senhor não sabe que tipo de mão de obra eu tenho? Eu sei que você tem um ser humano lá. A não ser que você já tenha um robô. Né? Porque se a gente pegar a década de 1980, algumas pessoas nem sabem que década é essa, que não nasceu, a Volkswagen tinha um pátio lá com mais centenas de pessoas trabalhando. Alguns anos depois, reduziu-se a uma máquina, várias máquinas, perdão, e um ser humano. E a tendência é cada vez maior. E quando você conversa com o empresário, primeiro porque ele vai falar, o ser humano é ingrato. A máquina ainda não é, porque ela não tem a área cognitiva dela. Eu acho que esse é um grande medo. No dia que a máquina desenvolver o cognitivo, a gente vai ver aqueles filmes de Hollywood e vai falar, a gente já tem isso em algum lugar. E aí a gente vai ver, talvez, um robô ensinando a gente a ser humano. Isso nesse momento da gente ter uma máquina aqui na frente, a gente não tem uma alma como ser humano.
A gente caminha para isso. O líder tóxico é o elo fraco que paralisa o crescimento da empresa, gente. Aí aqui eu vou dizer aquilo que eu falei lá no começo. Por que as grandes empresas, esse líder tóxico, ele demora um tempo maior? Porque como elas são grandes, como ela tem uma hierarquia, várias lideranças, ele consegue ficar por mais tempo escondido. Sabe onde ele aparece? Entrevista de desligamento. LinkedIn. Há 4 meses atrás, uma funcionária de uma filiada da XP Investimentos foi mandada embora e ela escreveu uma carta no LinkedIn descrevendo tudo o que aconteceu. Depois ela foi obrigada a tirar isso de lá. Porque ela era perseguida pela gestora dela, dia e noite. Ela reclamou para a alta direção. Ela foi para a psicóloga, ela foi para a psiquiatra, não resolvendo, ela foi coagida, ela foi forçada a pedir demissão da empresa. Ela publicou no LinkedIn. Nos dias seguintes, várias pessoas que já haviam trabalhado naquela empresa disseram a mesma coisa com relação à gestora. Aí eu pergunto, a gestora trazia resultado, sim ou não? Sim. Outro dado, está num livro, quem gosta de ler, chama Liderança Tóxica, da professora Alessandra Assad, professora da FGV, dos cursos de pós-graduação. Uma gestora da área comercial, a mulher batia todas as metas. É aquela gestora que todo mundo queria ter na área comercial. Um furacão de vendas. Certo dia ela leva os filhos para a escola e na hora de buscar, ela não vai buscar os filhos. O marido, quando chegar em casa, ela encontrava-se enforcada com uma carta deixando claro que ela não aguentava mais a pressão para manter aqueles resultados naquele nível. E ela tira a própria vida. Fatos. Isso não é fake, são fatos. Realmente. Aí a gente tem que pensar o seguinte: toda liderança é capaz de gerar essa toxina, gerar uma dor. Que tipo de dor eu gero no meu colaborador? Que tipo de dor eu gero nas pessoas que são mais próximas a mim? Que tipo de dor eu gero numa pessoa que eu crio uma expectativa e não cumpro? Que outra liderança tóxica é quando a liderança promete algo que não vai cumprir. Mas ele promete porque ele acredita que naquele momento ele está dando só para baixar a poeira. Você criou uma expectativa na outra pessoa. E a frustração é uma expectativa mal dimensionada. Então quando eu digo a você, conta comigo que eu vou te ajudar, você está contando comigo. Não adianta depois eu falar assim, mas eu achava que não é tão importante assim. Isso é falta de sensibilidade. Isso é falta de sensibilidade. Uma pessoa como essa não deveria ter. Uma pessoa como essa realmente deveria primeiro entender o quanto ela pode realmente gerar uma dor física ou psicológica em alguém. O quanto que a gente pode realmente, com comportamentos indelicados, com comportamentos nocivos, contaminar o ambiente. Jack Welch, que tirou a GE da falência e levou ela praticamente ao topo das mais rentáveis dos Estados Unidos, ele falava que o ser humano precisava ter congruência entre a fala e o comportamento. Esse é outro grande desafio. Eu costumo dizer que falar, até o papagaio fala. Bem treinado, ele fala tudo, canta até muito coisa. Se treinado, ele faz qualquer coisa, mas não é a congruência do que eu falo com o meu comportamento. Existe congruência realmente? Eu realmente sou um exemplo. Às vezes nós somos contratados para algumas organizações e a gente sabe quando o resultado vai ser 100% positivo, quando esse trabalho começa a dar auto-injeção para baixo. Às vezes, para fazer uma média, contrata um treinamento e dá para os supervisores. E às vezes você tem que ouvir de um supervisor falar assim, mas professor, você já falou isso com o meu diretor? Porque nada do que o senhor está falando existe aqui dentro. Cultura, gente. Qual é o estilo, qual é a cultura dessa empresa? A mudança começa de cima para baixo. A mudança começa, o processo de mudança se faz necessário. A gente precisa mudar. Darwin disse uma vez, não foi ele que escreveu, mas ele disse, não era o mais rápido e não será o mais forte, mas sim aquele que melhor se adaptar às circunstâncias. Nós vivemos num mundo que é necessário a gente saber se adaptar o tempo todo. Existe uma frase que diz, alguns vão entender, outros não, a terra é de saco de cócoras feito eles.
Ou seja, por que preciso me destacar pela crueldade? Primeiro a gente junta força e cresce junto. A gente pode pensar nisso. Falando do líder bonzinho, o líder bonzinho é maravilhoso, né? Ele carrega as caixas para nós, ele carrega os pesos, olha que delícia. O líder bonzinho, ele é centralizador. O líder bonzinho muitas vezes é medroso. Ele é medroso. Sabe por quê? Porque ele tem medo de perder o lugar dele. E no medo de perder o lugar dele, ele diz sim o tempo todo. Professor, mas então qual que é o líder? A vida é um equilíbrio constante. Há em alguns momentos que eu vou usar da autocracia, mas da autocracia no sentido de falar com uma voz mais forte, mais firme, porque é necessário, o momento é necessário. E há momentos que eu vou ser um líder que eu vou servir, há momentos que eu vou ser um líder que eu vou debater uma ideia, mas eu não vou carregar o peso de todo mundo. Eu vou fazer meu time entender que esse peso é de todos nós. Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, em uma entrevista, ele disse algo que é muito interessante. Porque ele sempre foi taxado como um líder autocrático. Quem acompanhava os jogos da Seleção Brasileira de Vôlei, ele ficava na beira da quadra, gritando, xingando, era expulso. O time ganhava o campeonato, o que ele fazia no dia seguinte? Treino. Uma pessoa falou, mas a gente acabou de ganhar o campeonato, então, acabou hoje. Amanhã a gente volta a treinar para outro campeonato. E aí perguntaram para ele se a liderança dele não era muito autocrática. Por que ele cobrava tanto? Ele falou, opa, peraí. Eu não me importo se o time perder, porque o outro time jogou melhor e realmente é mérito do outro time. O que eu me importo é com o que foi combinado. O combinado eu cobro. Então, se eu combinei que você tem uma determinada postura em quadra, no momento que tal atacante atacar, nós treinamos para você ter essa postura. Se você não tem, eu vou te colocar isso. Faz todo sentido. Porque quem olha o Bernardinho de fora pensa que assim, pô, então o time não pode perder. Sim. Porque realmente o outro time pode ser melhor. A outra empresa pode vender melhor do que nós. Mas qual foi o nosso combinado? Qual é o combinado que a gente tem? Ah, mas eu combino o tempo todo e as pessoas não cumprem. Talvez porque você esteja usando um único meio de comunicação com essa pessoa. As pessoas compreendem as informações de maneiras diferentes. Um líder bonzinho desmotiva a equipe. Ao contrário de achar que o líder bonzinho é motivador, ele desmotiva a própria equipe. Ele não gera provocação nesse time, para esse time crescer. Ele pode já ter uma meia dúzia de pessoas acomodadas. Ele causa uma dependência excessiva. Aí a gente pode justificar algumas pessoas que não estão presentes aqui hoje, porque ele tem uma necessidade, uma dependência que ele não pode sair de onde ele está, né? Nem vamos falar que vai ser aquele que não vai ter como reclamar mais do time, entendeu? Porque quem está aqui, se for reclamar, você fala assim, então, mas você ouviu o professor falando, não vem com essa historinha não, a culpa é sua, você coloca em quem você quiser, menos em mim, né? Inibição do seu próprio time. Então a gente precisa parar e pensar, que tipo de liderança eu estou exercendo? Professor, isso tem cura? Isso tem forma da gente resolver? Tem. Por volta de 1970, o psicólogo americano começou a descobrir as inteligências múltiplas de Gardner. Howard Gardner começava a falar sobre inteligência espacial, inteligência matemática, inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, essa habilidade da gente lidar com o outro e lidar consigo mesmo. Isso aí foi evoluindo em 1990, um cara chamado Daniel Goleman, colunista do New York Times e professor de Harvard, começa a falar de uma coisa que a gente conhece, chamada inteligência emocional. Nossa, professor, mas isso virou um clichê, todo mundo fala disso, todo mundo fala de tanta coisa. A internet veio para isso. O que realmente a gente absorve dessas tantas coisas. Mas uma coisa é fato. Essa pesquisa por trás, que o Goleman traz para a gente, faz realmente a gente buscar reconhecer e entender para onde as nossas emoções estão nos levando. Quem assistiu divertidamente, que é um desenho para criança, mas na verdade são para nós adultos, compreende
E o Divertidamente 2 agora vem para acrescentar mais um personagem nessa história, mas tem um chave, tem mais um chave nessa história, que faz a gente parar e refletir. Se a gente não reconhece as nossas emoções primárias, e das primárias, as três que nos regem o tempo todo, a raiva, a alegria e a tristeza. Eu lido para a raiva, ou eu lido para a alegria, eu lido para a tristeza. De novo, cada um de nós percebemos e sentimos de uma maneira diferente. Então Goleman fala o seguinte: se a gente precisar mudar uma empresa, a gente tem que transformar nosso time, transformar nossa equipe. De que maneira? A primeira dela perpassa que a maior parte do ser humano resiste à mudança, sim ou não? Sim. A gente muda aquilo que a gente gosta de mudar, porque toda mudança incomoda. Qual a única certeza da vida? Não sei quem ensinou isso para vocês, mas está errado. A única certeza da vida é a mudança, porque a morte é um processo de mudança. A única certeza é que tudo vai mudar. Você não acorda e fala assim: nossa, de repente essa calça não entrou. Você força a entrada dela por alguns dias, até o dia que você fala: nossa, essa calça não é legal, deixa de lado. O que eu quero dizer com isso? O nosso corpo, ele vai mudar com a sua permissão ou não. Ele vai mudar com a sua permissão ou não. Você pode fazer com que esse processo de mudança seja saudável, mas aí entra de novo: mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu só vou ter tempo quando eu faço aquele tratamento intensivo no CTI. Aí quando eu saio ouvindo epitáfio, e aí eu quero ver o sol nascer, eu quero amar mais. Aqueles que têm essa possibilidade de fazer isso. Comunicação inadequada. Aqui entra outro grande ponto. Falar é diferente de se comunicar. Falar é diferente de se comunicar. Para eu me comunicar, eu preciso saber com quem eu estou me comunicando. E aí existia uma máxima que dizia o seguinte: trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Trate o outro como ele quer ser tratado. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Perdão. Errado? Não é como você gostaria. Trate o outro como ele quer ser tratado. E para isso eu preciso conhecer de gente. E para isso eu preciso conhecer de pessoas. Para isso eu preciso gostar de pessoas. Já caminhando para o encerramento com vocês, gente, vou passar nesses 4 pontos importantíssimos. Goleman fala sobre autoconsciência. Autoconsciência é uma das frases mais intrigantes da nossa vida. Porque foi encontrada dentro do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, uma frase que dizia: conhece a ti mesmo. Sócrates disse, Platão repetiu, Aristóteles fala de Mileto, mas essa frase não é de nenhum deles. Até hoje ninguém sabe quem escreveu essa frase. E essa frase tem tudo a ver com quem sou eu hoje. Porque nós não sabemos dizer quem sou eu. Nós sabemos qual o certificado que nós temos, nós sabemos quais são as posses, nós sabemos os nossos títulos, mas nós não sabemos quem somos na nossa essência. Nós nos perdemos no decorrer do tempo, porque nós somos pressionados a fazer parte de um meio através do crachá. Nós perdemos o nosso sobrenome quando nós entramos numa empresa. Então, se eu trabalho na Coca, é o Wilson da Coca, não é mais Wilson Nascimento. Se eu trabalho na TV Diário, então, na TV Globo, eu não corto até o primeiro. Qual é o seu nome, Globo? Sabe, dependendo da empresa, eu corto até o primeiro. Porque, de verdade, a gente, infelizmente, não tem essa autoconsciência do nosso impacto e o quanto que a gente pode ajudar ou não alguém. Autogerenciamento. Se eu me conheço, como é que eu faço a gestão disso? Se eu sei que determinado assunto está me tirando do sério, está deixando cada vez mais irritado, se eu me conheço, se eu gerencio isso, eu saio de cena. Se sou eu que estou liderando essa reunião, eu peço 5 minutos, vamos tomar uma água e a gente volta daqui 5 minutos. Para que eu preciso esperar o negócio explodir? Isso é como eu gerencio as minhas próprias emoções. Terceiro ponto, segundo Goleman, que também as pessoas têm um entendimento errado.
Empatia não é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Esqueçam, habilidade não é isso. Se eu me colocar no lugar do outro, eu só vou ver o que o outro está vendo, mas eu não vou sentir o que o outro sente. Empatia é a habilidade de compreender ou de buscar compreender o que o outro está passando. E compreensão e sentimento são coisas diferentes. Só existe uma maneira de eu sentir o que você sente, se eu estiver ligado neurologicamente a você. Fora isso, eu não tenho. Isso é neurocientificamente comprovado. Então é até uma boa desculpa para nós homens, quando as mulheres falam, você sabe como eu estou me sentindo? Você fala, não sei. Próximo ponto. E já passa para o próximo assunto. Né? E claro, vai dormir na sala. Então a gente, e olha lá, né? Dependendo da emoção que você gerou nela, né? Ok. Tenho 5 minutos, gente, estou acabando. Obrigado, viu? Então pense muita atenção nisso. Essa questão de se colocar no lugar do outro. Você só está vendo o que o outro está vendo. Seja muito mais perspicaz. Busque compreender. Por trás do comportamento tem uma história. E as histórias são ignoradas. As histórias são chamadas de As histórias são chamadas de frescura, dependendo da diferença. Busque compreender. Existem seres humanos dentro daquela empresa. E Goleman afirma que o grande ponto é a nossa habilidade social. É a habilidade de lidar com qualquer público, com qualquer pessoa. Saber como se comunicar, saber se conectar com as pessoas. Porque no processo de comunicação, a conexão é um ponto extremamente importante. O outro está aberto para te ouvir, porque há momentos que ele não está aberto. Eu tenho 2 filhos, os 2 filhos estão na universidade. O meu filho mais velho, ele tem um comportamento extremamente introspectivo. Então, quando você precisa conversar com ele, não adianta. Se ele está fechado, não é o momento de conversar com ele. Você tem que esperar o momento certo ali para abrir esse diálogo com ele. O meu mais novo, você pode conversar com ele 24 horas por dia, que ele está sempre aberto para te dar uma boa desculpa, inclusive. Ele sempre está aberto para se conectar. É uma habilidade nata dele, que eu falo. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente possa gerir de uma maneira diferente. Quando a gente fala dessa liderança tóxica, que eu trouxe um pouco para vocês do que eu estudo, do que eu faço, eu estou querendo dizer que boa parte dessa toxicidade foi desenvolvida por vocês mesmos. A maior parte dos líderes dentro da sua organização é tóxico por sua culpa. Muitas pessoas foram promovidas a cargos de liderança sem ter sido preparados para serem líder. Ah, mas ele aceitou, Caio. Ele aceitou sim, primeiro porque ele sabia que ia ganhar mais. Ele pensou nisso, ele tinha umas continhas para pagar. Segundo, talvez ele alucinou que você ia ensinar ele a ser líder. E aí começa o grande problema. Então a gente não pode responsabilizar 100% a liderança por ser tóxica, mas a gente pode responsabilizar sim toda uma organização que não tem esse cuidado, que não observa o ser humano como ser humano. Professor, então o senhor está dizendo que tem uma forma de a gente ter um time saudável trazendo resultados? Sim, eu posso enumerar várias empresas. Quando a gente fala do departamento de felicidade corporativa e alguém que esteja inserido no mercado de trabalho, se desenvolva, pois hoje um diretor nessa área está ganhando em torno de 20 a 25 mil reais, porque não tem esse profissional no mercado. Da mesma forma que profissionais que lidam com inteligência artificial ainda tem muito poucos no mercado. Mas a gente está preocupado com isso. E é essa a ideia, quando eu trago um pouco do que eu estudo, do que eu pesquiso sobre comportamento humano, sobre liderança. Façam a diferença, sejam a diferença, sejam multiplicadores disso. Busquem olhar os seus times, busquem olhar as suas casas, busquem olhar o meio social que vocês fazem parte. E de verdade, construam relacionamentos com pessoas que gostam de pessoas e que acreditam em pessoas. Porque se a gente quer fazer a diferença começa por nós. Muito obrigado a todos.